Isso aí. E a segunda parte da nossa aula aqui, tá? Fica trabalho. Só falar mais sobre trabalho. A gente acaba falando um pouquinho de energia, né? Mas fica praticamente sobre trabalho, ok? Tranquilos? Bem, vamos lá então, né? Esse exercíciozinho aqui, primeiro que eu selecionei, eu comecei lembrando aí de trás para frente, né? Eu resolvi primeiro os exercícios de energia, né? Não falei de trabalho, que é o segundo simulado, beleza? E agora eu vou resolver os exercícios de trabalho, que é o primeiro simulado, beleza? Então tá aí. Um carro de massa 1.000 kg, tá? Tá até real, né? Dependendo do carro, é isso mesmo, é em torno disso, né? Movimenta-se sem resistências dissipadoras, ou seja, conservação de energia, energia total ou energia mecânica constante, ok? Em trajetória retilínea a partir do repouso, só que ele começou no repouso, então quer dizer que a energia cinética inicial, pelo menos, né, é zero. Se ele vai adquirir energia potencial é outra pergunta, é outra conversa, tá? Mas a princípio ele começa com energia potencial, energia mecânica, perdão, 100% potencial provavelmente, tá? Então tá aí, se não tem nenhuma outra forma de energia. O gráfico da força motora na própria direção do movimento, então existe alguém exercendo uma força nesse carro, tá? Não vou desenhar carro aqui não, senão perde tempo e vai ficar tão feio. Então alguém vai lá e faz uma força num bloquinho lá, uma força aqui na direção do movimento. Força motora na direção do movimento, é isso aqui que ele está querendo dizer. Só que o corpo começou com velocidade inicial zero. Então ele vai adquirir uma velocidade final lá na frente, né? Ele vai adquirir uma velocidade final, ele vai adquirir uma energia cinética, irá surgir aqui uma variação então de energia cinética. Onde há variação de energia cinética, você falou que acabou a energia, mas como é que a gente fala de trabalho e não fala de variação de energia, né? Então, toda vez que há uma variação de energia, consequentemente há um trabalho. E é isso que ele quer que eu calcule, que determine o trabalho da força realizado durante todo o deslocamento, que iniciou-se em zero, que é a posição aqui, posição zero, é a origem do movimento, e até ele adquirir essa velocidade, não sei de quanto aqui, ele vai atingir 1.000 metros depois de um certo tempo aqui, ó. Ok? Então tá aí. E tá aí, vamos lá resolver então. O gráfico é de força e deslocamento, ótimo. Todo gráfico, né, que é força versus deslocamento, ele resulta em trabalho, né? A área dele resulta em trabalho. Ótimo, então. Beleza? E todo o gráfico está na região positiva. Então todo o trabalho aqui é positivo. Ótimo. Ou seja, eu só tenho ganho de energia. Minha energia, variação aqui, ela é positiva. Eu só tenho ganho de energia aqui. Certo? Então vamos calcular esse ganho. Né? Vamos calcular esse ganho. É baseado na área. E ali eu vou calcular a área do trapézio, que vai ser a base maior. Está em Newton e metro. Ótimo. Não preciso transformar ninguém. Base maior mais base menor, vezes a altura, sobre Ah, 2. tá. É só fazer isso. Eu achei que tinha uma fórmula só para trabalho. Aí que tá. Existe uma fórmula aqui de trabalho que fala que trabalho é força vezes deslocamento, tá? Só que essa força ela tem que ser constante. Então, toda vez que você vê um gráfico, é mais seguro que você calcule a área. Só a Por quê? área. Se você fosse tentar usar essa fórmula aqui, você só acertaria em um trecho. O trecho onde a força está constante, que é só esse pedacinho aqui, ó. Então você erraria no início, erraria no final.
Você só ia acertar aqui, ó. Se ele perguntasse, qual que é o trabalho de 200 a 600 metros? Aí você poderia usar a fórmula, porque durante esse trajeto aqui, ó, ele ficou com velocidade, com força constante, perdão, de 1.000 newtons. Agora, como ele E perguntou em mesmo, tudo, se você tentar usar a fórmula, vai dar errado. Pode falar. e mesmo se perguntasse só essa parte de 200, 600, se eu quisesse calcular sua área, podia também, né? Podia também. A área, o bom da área é que ela não tem pré-requisito nenhum. Precisa. Não precisa de nada, não. Precisa saber qual que é a área e calcular. Entendeu? O bom é que você não precisa de nada. Agora, para usar a fórmula, você precisa. Você precisa saber se a força é constante, se não é. Então é complicado. É melhor você usar a área que você vai acertar sempre. Né? Toda vez que você vê um gráfico, Entendi, calcular a área. Carlos. Então é isso aí. Bem, a área, a base maior, é tudo isso aqui, até chegar em 100. Né? Base maior, 1.000, né? Perdão, 1.000. Mais base menor é só esse pedacinho que eu tinha mostrado aqui, de 200 a 600, perdão, ou seja, 400. Altura do trapézio, 1.000 sobre 2. Então isso aqui vai dar 1.400 vezes 1.000 dividido por 2. Então isso aqui vai dar, se eu simplificar aqui, ó, deu 1.400, né? Perdão, deu 1.400. Tem um zero a mais aqui. Perdão. Eu simplificando aqui vai dar 700, né? Então vai ficar 700 vezes 1.000 joules. Estão usando potência de 10. Então o meu trabalho vai ser 7 vezes 10. 5 zeros. 5 vezes 10 a quinta joules. Esse aqui é o meu trabalho total. Aí eu coloquei lá no simulado, por exemplo, essa questão aí, só que às vezes perguntando só num determinado trecho, talvez eu não perguntei o trecho todo, então você vai encontrar essa questão ou uma muito parecida, né, que vai pedir às vezes você vai calcular só até 600. É um trapézio também, né? Até 600 é um trapézio também. Trapézio retângulo, né? Esse que eu fiz aqui é isósceles, esse lado aqui é igual a esse aqui. Aí pode ser que eu pergunte só até 600, ó, né? Ou só entre 200 e 600, não sei, né? Então tá aí. Beleza? Muita atenção lá. Qual é o trecho que ele está perguntando? Beleza? Tranquilos? Dúvidas? Não havendo, vamos embora. O próximo é bem teórico, tá? Deixa eu levar pra cá que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Ele é bem teórico, tá? Dá para fazer cálculo também, confirmar uns cálculos que ele está pedindo aí, né? Mas tem muita teoria aqui, tá? Bem, o bloco da figura de peso 50 newtons já dá para tirar algumas informações aí, né? Se o peso é de 50 newtons, não está perguntando não, mas a normal em módulo também é. Só o sentido ali que é diferente, é oposto, né? Mas também. É arrastado ao longo de uma trajetória, né, de um plano horizontal pela força de intensidade 45. Beleza. Então tem 45 newtons aqui. Tenho 50 aqui em cima. Tenho 50 aqui embaixo. Já me falou que tem repouso, mas vamos lá. A força de atrito tem intensidade 45 também. Beleza. Por isso que está em repouso. A mesma força que está puxando para a direita está para a esquerda, né? Beleza. Considere-se as afirmações um, 2 e 3 a respeito da situação apresentada aqui, né? Primeiro, o trabalho realizado pela força de atrito é igual a. Não foi falado o trajeto que foi desenvolvido aqui, ótimo. Vou ter que corrigir lá porque deveria ter falado. Não, tá em repouso, hein? Falou que tá em repouso. Não, é mal, é pegadinha mesmo, perdão. Eu já estava deduzindo que era 10 metros, né? Não faz sentido. Está em repouso. Ele colocou aqui que está em repouso, então está errado.
tá? Como está em repouso, qualquer trabalho que ele perguntar aqui, seja da força peso, seja da força normal, Vai seja ser zero. exatamente, da força aplicada, ou do atrito, é tudo zero. Tudo zero. Se perguntar da força de atrito também é zero. Do FAT. Beleza? Trabalho resultante é igual a. Não, não tem trabalho resultante. Trabalho resultante é zero joules. Tá? Vou até conferir a questão original. O trabalho exato pela força peso, força peso, para ela desenvolver realizar trabalho, ela tem que estar em queda livre. O objeto tem que estar caindo, ou seja, movimentando na vertical. Aí eu tenho trabalho realizado pela força peso, eu tenho. No caso de mesa ou superfície horizontal, nunca, nunca tem, tá? Então todas estão incorretas, beleza? Todas estão incorretas, beleza? Não tem nada de errado na questão não, tá, Beleza. gente? Eu só vou conferir pelo fato dele ter colocado 450 e 450 aqui, eu vou ver se ele está considerando alguma distância lá, tá? Mas só o fato de ter colocado aqui que é repouso, tá correto, beleza? Então tá aí. Próxima questãozinha, gráfico também, né? Para variar aí, gráfico. Questãozinha de gráfico, vamos lá então. Tá certo, até deixar vocês participarem mais, mas o problema é que última aula, né? Opa, última aula. Então vamos lá. Essa é a sua última aula do ano? Uai, semana que Do, vem não tem do, mais, né? não? Já é Mas prova? quarta, quinta e sexta vai ter? Vai, essa semana tem aula normal. É, as minhas aulas, eu tenho aula normal, só não estou dando aula pro terceiro ano, que agora vamos lá então. É, então fica aí os exercícios gravados referente ao simulado, a ajuda no simulado, né? Acaba a aula, mas não acaba o professor, graças a Deus, eu continuo dando assistência para vocês, ok? Se tiver dúvida durante os estudos, ok? Arthur tá me devendo as questões que tá com dúvida aí, pode mandar, beleza? Então vamos lá. Um objeto de massa 100 kg move-se sem resistências de. Quando fala isso aqui, ó, nossa, é uma música. Move-se sem resistências dissipadoras em trajetória. Até que trajetória retilínea não é importante, não. Mas o bacana é isso aqui, ó, tá? Partindo do repouso. Tá. Se ele falou que não existe resistência, a energia mecânica se conserva. Então já fica mais fácil de resolver qualquer exercício, porque não vai mudar. Eu só tenho que identificar que energia é essa, em que forma que ela se encontra. Aqui ele já falou que a partir do repouso. Então, inicialmente, eu não tenho energia cinética. Mas nada indica, né, que eu não tenho energia final. Né? Então, inicialmente, minha energia mecânica, tá, ela vai aparecer inicialmente na forma, né, de uma outra energia, não a cinética. Beleza? Mas ela é a soma de todas, não vamos esquecer não. Então tá aí, a intensidade da força resultante, né, a intensidade da resultante das forças que agem em um objeto varia de acordo com a sua posição. É o gráfico aqui, força em função do deslocamento novamente. Conforme o gráfico mostra a seguir aí, né? Então tá aí. Determine o trabalho da força realizada durante o deslocamento de 0 a 6. De 0 a 6, ou seja, o gráfico todo. Né? Pelo menos a parte que dá para tirar informações aqui, que tem os dados aqui. Então é só esse triângulozinho aqui. Ele pediu a parte positiva, né? Meu trabalho é positivo, tá? Então eu já descarto a letra D, que está falando que é negativo, ok? E eu só tenho que calcular essa áreazinha aí. Trabalho é variação de energia. Toda vez que você encontrar um gráfico, ele vai ser a área do gráfico. Então o meu trabalho vai ser base vezes altura sobre 2. A base é até onde ele determinou, 6. A altura, 180. exatamente, a altura 30 dividido por 2. Ah, não, tá errado. Peraí. Né? Eu esqueci de dividir por. Isso, não esquece não. Aí, simplificando aí, 3 vezes
90 joules. E 90 positivo, né? Que a maldade ali colocou uma opção negativa, tá? Então, positivo, letra C. Beleza? Tranquilos? Então, muita calma lá na hora para resolver. Apareceu o gráfico, não perca seu tempo. Calcule a área, tá certo? Então tá aí. Inicialmente, tá? Inicialmente, ele não tinha energia potencial, vai que eu mudo alguma coisinha lá na prova, né? Ele não tinha energia cinética. Alguém foi lá e empurrou esse cara, deslocou ele de 0 a 6, então ele adquiriu energia potencial. Cinética, perdão, cinética, cara. Cinética. Então você fala assim, ah, gente, sei lá, qual que é a energia cinética dele quando ele estava lá em 0 metros? Zero. Ah, qual que é a energia cinética do cara quando ele estava lá em 6 metros? Ué, ele não tinha nada, mas ele ganhou quanto? Porque trabalho é variação de energia. Então ele ganhou quanto? Variou quanto? 90. Então qual que é a energia lá no final? Ah, qual que foi a variação de energia cinética? Ah, mas você não perguntou, foi trabalho, cara? Foi, mas trabalho é variação de energia. 90. Então eu tenho algumas maneiras de ficar perguntando aqui praticamente a mesma coisa, galera. Tá? Então eu posso perguntar qual que é a energia cinética inicial, posso perguntar qual que é a final e posso perguntar qual que é a variação da energia cinética. Beleza? Tranquilos? Então tá aí. E a próxima questão, eu pulei uma de energia. Como o tempo está razoável aqui, pode ser que eu até volte nela. Que essa daqui é a minha última energia, minha última questão sobre trabalho. Tá? Eu selecionei 5 de energia e 4 de trabalho. Porque trabalho, desculpa, né? O trocadilho é mais trabalhoso. Né? Tem que calcular a área, falar, vou selecionar um a menos. Então, essa daqui, ela deve estar lá no banco de questões de umas 3 maneiras diferentes. Porque eu posso perguntar, vou ler a questão com calma, tá? Mas eu posso perguntar o trabalho todo, que aí já entrou parte negativa, ó. Posso perguntar o trabalho só durante a parte positiva. Posso perguntar só na onde que é. Eu só quero saber qual que é o trabalho onde a força é positiva, é constante, perdão. Constante, aí seria só esse trechinho aqui, ó. Tá? Ah, qual que é o trabalho onde a força está aumentando? Aí tem esse aqui, olha a maldade. Esse aqui que está aumentando, beleza. Geralmente, né? Todo mundo concorda. E esse aqui, ó, do 8 para frente está aumentando também, ó. Porque aqui, ó, tá descendo, então tá diminuindo de 20 para 0. Mas de 8 em diante, a força está aumentando. Ah, mas tá negativo. É, tá aumentando, só que para a esquerda, né? Alguém passou a empurrar para a esquerda, ó. Menos 20, menos 40. A força máxima, inclusive, é para a esquerda, por exemplo. Se a gente considerar o sistema, né, convencional aí lá da matemática, que direita é positivo e esquerda é negativo. Beleza? Então vamos lá. Um carro de 500 gramas, já deve ser um carrinho elétrico pequenininho. 500 gramas, move-se em uma trajetória retilínea a partir do repouso. A intensidade da força, a intensidade da resultante das forças que agem nesse carro varia em função de sua posição sobre o eixo OX. Tá falando que a força varia de acordo com a distância, né? Com base nesse gráfico aqui. Determine qual é o trabalho da força realizado durante todo o trajeto, ó, de 0 a 12. Então ele quer a parte positiva, enquanto o cara estava empurrando, né? Empurrando aqui para a direita. Vamos pegar um referencial aí, direita positivo. E ele quer também o trecho onde a pessoa estava já contrariando o movimento, fazendo uma força para a esquerda. Então, imagina na prática, tá? Você, aluno ou aluna do primeiro ano, começa com força 0, encostou a mão no carro, começou a empurrar o carro, vai aumentando a força cada vez mais, chega em 20, fica para. Para de aumentar, né? Continua fazendo a força de 20 durante um tempo
e depois fala, agora eu vou diminuir a força que eu estou fazendo. Você diminui a força, gente, mas veja bem, você continua empurrando ele para a direita, ele está positivo aqui, ó. Essa parte que eu acho ela mais é, não é óbvia, nem um pouco, tá? Então, por favor, pode perguntar aí. Você continua empurrando para a direita, porque continua na parte positiva. Você continua empurrando para a direita. Só que você está fazendo uma força cada vez menor, mas você está empurrando o cara ainda. Você tem que perceber que aqui a energia dele, embora a força está diminuindo, a energia dele ainda está aumentando. A velocidade do cara ainda está aumentando. Por quê? Você está fazendo 20, depois você está fazendo 18, mas você ainda está fazendo 18 positivo. Tá fazendo 15 agora, cara, mas continua sendo para direita, você continua empurrando ele. Só que agora você está aumentando a velocidade dele, mas cada vez menos, né? Aí, noca, agora tá fazendo 2 newtons aqui, ó. Eu tô quase parando de fazer força nesse cara, mas continua fazendo. Continua aumentando a velocidade dele, né? Tá claro isso aí para todo mundo? Até chegar nesse ponto aqui, ó, no eixo. Você encostou no X. Aí você naquele momento, naquele instante, você parou de fazer força. Aí você fala assim, agora eu vou fazer força nele contrário, para parar ele. Aí você começa a fazer força negativa, para a esquerda, tentando parar o objeto que você ficou o tempo todo acelerando. Beleza? Só para situar. Então vamos para a teoria. Bem, gente, eu tenho duas áreas aqui, tá? Eu tenho uma área que eu vou chamar de área um, que é a área positiva, e tem essa daqui que é a área 2, que é a área negativa, tá? O meu trabalho, ele é a soma das duas áreas. Só que uma área representa uma perda de energia, que é a área 2, tá? Então, minha área um é um trapézio, base maior mais base menor vezes altura, sobre 2. Beleza? Então tá aí. Bem, vamos lá então, né? Caiu a internet geral aí pra todo mundo, mas finalizando aqui, sem aula gravada, vocês não vão ficar não. Bem, então tá aqui, ó. Já havia separado, né? Área um, área 2, área um vou calcular aqui. Quem que é a área um? Base maior. Quem que é a base maior? Esse carinha todo aqui, ó, né? Até 8 aqui, ó. Então, base maior, 8 o quê? 8 metros. Newton, tá tudo ok. As unidades são todas ok. Beleza? Mais a base menor. Quem que é a base menor? Esse pedacinho daqui até aqui, ó. De 2 até 6. Então, base menor, 4. Vezes a altura. A altura aqui é esse pedacinho aqui, né? Altura, 20. Dividir por 2. Então, vai ficar aqui 12. Vezes, vou simplificar aqui. Sobrar 10. Então, vai ficar 12 vezes 10, 120 joules, ok? Então, área um, 120 joules, o quê? Isso aqui corresponde a um trabalho, gente, positivo. Está na parte positiva do gráfico. Então, vou chamar de trabalho um também, né? 120 joules. Sinal positivo não precisa colocar. Beleza, agora vamos para a área 2. A área 2, que é a área negativa. Não existe área negativa, depois eu vou atribuir o sinalzinho aqui no final, na hora de interpretar do que se trata. Né? Na hora de interpretar aqui, eu vou colocar o sinal, atribuir o sinal positivo ou negativo. Beleza? Então tá aí. Beleza, então vamos às continhas da área 2. É um triângulo, né? Tá de cabeça para baixo aqui, é um triângulozinho, base vezes altura. Não esqueça de dividir por 2. A base como é que tá de cabeça para baixo? Vai de 8 até 12, né? De 8 a 12. A base dele é esse pedacinho aqui, ó. Né? Como ele tá de cabeça para baixo, a altura é esse pedacinho aqui, ó. Até chegar no X. Então a base é de 8 até 12, 4, né? Vezes a altura. Vixe, a altura é tudo isso aqui, ó, 40. Tá? Tô calculando área, não precisa colocar negativo não, mas você tem que interpretar lá depois. Dividido por 2. Então, simplificando aqui, vai ficar 2 que multiplica 40. 80 joules, ok? A área 2 corresponde a 80 joules.
Como a área corresponde ao trabalho, eu vou chamar então de trabalho 2 e vou colocar menos 80 joules, né? Por que menos 80 joules? Porque corresponde a uma força que ficou aplicada durante um certo tempo, contrária ao movimento, ok? Então, finalizando aqui então, né? O meu trabalho total, como eu tinha feito aqui, né? É a soma dos dois, né? Lembra que eu fiz aqui, ó? A soma das duas áreas. Então, retomando aqui, né? O meu trabalho total vai ser 120, mais o outro trabalho que é negativo, menos 80. O meu trabalho aqui vai ficar 40 joules, né? Positivo, né? Então tá aí o trabalho, né? O trabalho aqui que eu achei, trabalhozinho positivo aqui de 40 joules, opa, 40 positivo, beleza? Positivo, 40 positivo, 40 joules. Tranquilos? Belezinha? Então, fechou? Fechou. Essa questão ela pode aparecer cobrando algumas outras coisinhas? Pode. Ele pode. Essa questão, como eu disse no início, ela está repetindo lá no banco de questões, né, no simulado. Às vezes eu estou perguntando só até 8 metros de deslocamento, só a área um, só a parte positiva, só onde houve ganho de energia. Cuidado, que aqui nesse trechozinho aqui, como eu falei, a força está diminuindo, mas ela continua positiva. Ela continua a favor do movimento, ok? Então ela pertence ao trecho que está acrescentando, aumentando a energia no sistema, que é de 0 a 8. Beleza? Perguntar em qual momento que está perdendo. Calcule a área para mim, ou o trabalho, a energia que foi dissipada, que foi retirada do corpo, né, do carrinho lá. Aí corresponde à parte negativa, que é de 8 até 12. Tranquilos? De 8 até 12. Então corresponde a essa área negativa, você calcularia só a área 2, tá? Seria só a área 2 aqui, ó. Então, se perguntar só os ganhos de energia, a área um é onde houve perdas de energia, a área 2, né? E se perguntar o trabalho total ou o trabalho resultante, você vai somar os dois, não esquecendo do sinalzinho de menos aqui, ó, tá? Que é o trabalho, é o mesmo que o trabalho resultante. Tranquilos? Bem, como a internetzinha caiu aí, vocês não ficaram sem a resolução, que só tinha mais esse exercício, tá? Para fechar. Porém, fica meu abraço aí. Desculpa pelas limitações tecnológicas ou alguns detalhes que ocorreram aí até a gente pegar todo o ritmo aí, né? Então fica meu abraço aí. Até mais, galera.